Olha só, o nosso tema hoje, vamos tratar como fazer na prática o pedido de exibição de documento ou coisa. Eu vou me valer aqui de um mapa mental. Você não vai conseguir ver esse mapa mental agora, mas ele será disponibilizado ao final da nossa live lá no canal do Telegram. E eu aconselho você a tomar nota do que eu vou dizer daqui para frente. Eu vou dar um passo a passo. Vou te explicar tudo sobre esse tema, então papel e caneta na mão. Vamos lá, tá bom? Vamos começar a entender toda essa problemática da exibição do documento ou coisa. E vamos começar como eu sempre faço, vamos começar do básico. Processualmente, o que é um documento? Documento no processo não é apenas algo que esteja representado, algo que esteja instrumentalizado por um papel escrito. Não. Documento é isso, mas é mais que isso. Processualmente, documento é qualquer coisa capaz de representar um fato. Não precisa necessariamente ser um fato que esteja escrito, instrumentalizado num papel. Não. Uma foto é um documento, um vídeo é um documento, um áudio é um documento, um mapa é um documento, um desenho é um documento. Então, quando falamos de documento, estamos falando de tudo isso, porque processualmente, documento é qualquer coisa capaz de representar um fato. E veja, o que eu vou explicar para você é uma excelente estratégia no processo para vencer demandas. Por quê? Porque pode ser que no seu caso concreto, o seu cliente ele não tem acesso a um documento ou a uma coisa. E esse documento ou essa coisa são importantes para você utilizar num processo e vencer a demanda. Seja como prova, então imagine, o seu cliente precisa provar qual foi a dinâmica do acidente. E no local do acidente havia uma câmera que fez a gravação no exato momento em que aconteceu o acidente. O vídeo onde registra o acidente é um documento. Se você tem acesso a esse vídeo, se esse vídeo é exibido, você tem uma baita de uma prova numa ação de indenização em favor do seu cliente. Isso, como que você consegue esse vídeo? O caminho pode ser esse, a exibição de documento ou coisa. Pode ser também, aqui servirá para um meio de prova, né? Mas pode ser que numa determinada demanda, você precisa ter acesso ao objeto que está sendo discutido ou que vai ser discutido no processo. E aí você não tem como ter acesso a ele, a esse objeto que está em poder ou do seu adversário, futuro adversário, ou de um terceiro. Você pode requerer, por exemplo, a exibição de uma coisa móvel ou imóvel. Imagine que você quer ter acesso a um veículo que é do seu adversário, para que esse veículo seja periciado. Ou você quer ter acesso, por exemplo, ao computador do seu futuro adversário, do seu cliente. Por quê? Porque foi do computador do seu futuro adversário, do seu cliente, que saiu a postagem difamatória em relação ao seu cliente. Você precisa, para fazer uma perícia nesse computador, por exemplo, você precisa da exibição do objeto do computador. Então é possível, ou para exibir como prova, ou para exibir a coisa que será objeto da prova, de uma prova pericial, por exemplo. Então, primeiro ponto é esse: documento não é só um papel instrumentalizado num papel, uma informação, um acontecimento, um fato instrumentalizado num papel. É isso também, e na maioria das vezes é isso que ocorre na prática, mas você pode, como uma estratégia no processo, requerer a exibição de uma coisa, para que essa coisa seja objeto da prova, para que essa coisa seja periciada, seja analisada, seja verificada por você, e depois você ajuiza ou não
à demanda. Então isso é possível também no caso concreto. Na grande maioria, os pedidos de exibição que tem judicial são pedidos de exibição de um documento, mas pode ser feito o pedido de exibição de uma coisa, ok? Coisa é tudo aquilo que tem valor econômico, né? Um bem móvel ou um bem imóvel. Veja, você como um advogado ou uma advogada em favor do seu cliente, você pode ter uma estratégia para que seja exibido um documento ou uma coisa antes do ajuizamento da ação principal. Quando você vai preparar a exibição de um documento ou uma coisa antes do ajuizamento da ação principal, você está naquilo que eu convenciono chamar gestão privada das provas. Você ali vai fazer pedidos administrativos para que seja exibido um documento ou uma coisa. Bom, nessa fase, antes do processo, como que você pode requerer a exibição de um documento ou de uma coisa? Bom, quem é o destinatário do pedido? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Esse documento que eu quero ou essa coisa está em poder de quem? Muito bem, se esse documento estiver em poder de um órgão público e a informação não é uma informação sigilosa, é uma informação que pode ser concedida a qualquer pessoa, você pode requerer administrativamente que esse órgão público exiba a informação, exiba o documento ou a coisa do seu interesse. Ou você pode requerer administrativamente que um particular exiba, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Duas pessoas se envolvem num acidente de trânsito em frente à farmácia. E a farmácia, no cruzamento, a farmácia fica bem na esquina, a farmácia tem uma câmera voltada para a via pública. E aquela câmera que pertence à farmácia, uma pessoa jurídica de direito privado, aquela câmera provavelmente gravou a imagem do acidente, a dinâmica do acidente. Você, como advogado ou advogada do autor da futura ação de indenização, você pode requerer administrativamente a exibição desse documento ou dessa coisa. Como? Nesses dois casos você pode fazer o pedido para um órgão público que detém uma informação e ela é de acesso público, ou um documento ou uma coisa que esteja em poder de um particular. Você pode, em relação ao particular, fazer um pedido, um requerimento administrativo, né, de exibição de documento ou coisa, ou uma notificação extrajudicial. Você vai fazer uma solicitação de exibição de um documento ou de uma coisa ao particular ou ao órgão público que detém a informação que você quer, quando essa informação não for uma informação sigilosa. Se você faz esse pedido por escrito, tem que ser por escrito, para você se resguardar que foi feito isso administrativamente, antes do ajuizamento de uma demanda. Se você faz o pedido para que a pessoa te exiba, concede um prazo para isso e ela exibe, está resolvido o problema. Você conseguiu administrativamente, através desse pedido, através dessa notificação, a exibição do documento ou da coisa. Maravilha! Bom, pode ser que você fez o pedido por escrito, está comprovado que você entregou uma via daquele documento para quem detém o documento a ser exibido ou a coisa, concedeu um prazo para que ela exibisse e ela não exibiu e justificou porque não exibiu ou ignorou. Bom, agora você tem interesse de agir e você tem justa causa para requerer essa exibição de documento ou coisa judicialmente. E aí, olha que bacana, se você requer judicialmente, você vai justificar que você já fez o pedido para que fosse exibido administrativamente e quem detém o documento se negou ou ignorou. E agora será uma ordem judicial que vai determinar a exibição do documento ou coisa. E se quem detém exibe, mesmo assim você tem direito a honorários advocatícios, porque ela deu causa ao ajuizamento da exibição do documento ou coisa. Então é uma primeira estratégia que você tem que adotar. Veja, ainda administrativamente,
Muitas vezes você quer uma solicitação de uma informação, de um documento, e esse documento ele é uma informação pública. E pode ser que vários órgãos ou entidades forneçam esse documento através do sistema de cooperação, através aí dos sistemas eletrônicos. Você nem precisa formalizar esse pedido, como eu acabei de dizer. Você pode entrar, né, no sistema eletrônico que fornece essa informação para você. Aí o pedido é feito diretamente por você através do sistema eletrônico. Por exemplo, você quer ter uma informação sobre uma situação do seu cliente ou de um terceiro, que pode ser um terceiro que vai litigar com ele, em relação à situação de imóveis rurais. Você pode entrar no sistema de gestão fundiária do INCRA, o SIGEF, e lá obter a informação que você quer. Você pode, por exemplo, obter através dos registradores.org, você pode obter uma informação documental sobre a propriedade imobiliária de uma pessoa, se a pessoa detém propriedade imobiliária, se ela tem alguma matrícula no Brasil registrada em seu nome de um bem imóvel, registradores.org. Se você quer obter informações sobre uma determinada empresa, basta você acessar o RedeSim. Lá no RedeSim você vai ter informações sobre toda a vida daquela empresa, como que ela foi constituída, de que tipo de sociedade que é, quem são seus sócios, se ela teve alteração social ou não. Você consegue essa informação pelo sistema eletrônico. Da mesma forma que pelo SENSEC você consegue ter documentos, informações eletrônicas sobre procurações, sobre testamentos, sobre escritura pública, sobre divórcio extrajudicial, porque o SENSEC é um sistema eletrônico do Colégio de Notários do Brasil e você tem acesso a isso através desse sistema. Se você quer saber, por exemplo, informações, se uma pessoa, o seu cliente ou um futuro adversário, se ele tem registrado em seu nome patentes, marcas, desenhos, programas de computador, você pode entrar no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e lá você vai conseguir ter acesso a todas essas informações. No mapa mental, eu trago os links de cada um desses sistemas para você ter acesso e obter a informação, obter o documento que você precisa administrativamente, tá? Muitos deles, inclusive, sem qualquer custo. Muito bem, mas vamos imaginar que você diligenciou administrativamente, mas não teve acesso ao documento ou à coisa. Você agora vai precisar judicializar. Antes disso, eu preciso te explicar uma coisa. O que é exibir um documento ou uma coisa? Quando você requer judicialmente ou administrativamente que alguém exiba um documento ou uma coisa, o que significa isso? Exibir significa você que está requerendo, você terá acesso ao documento ou à coisa. É colocar o documento ou a coisa no seu contato, na sua visão. E você registra isso. Você visualiza o documento, você registra, você copia, você analisa e depois devolve. Exibir o documento é algo momentâneo. A pessoa que está obrigada a exibir, ela apresenta o documento, você que pediu tem acesso ao documento, registra e depois devolve. Para a pessoa, ok? Você pode fazer isso, portanto, dessas formas como eu acabei de dizer. Vamos lá. Não conseguir administrativamente, gestão privada da prova, não conseguir ter acesso ao documento. Bom, se você não conseguiu ter acesso ao documento, você terá que judicializar. Você vai ter que pedir esse documento judicialmente. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu disse que administrativamente você pode ter acesso a um documento público cuja informação não tenha sigilo, ok? Mas e se o documento público que eu quero ter acesso, a informação que eu quero ter acesso,
ela é uma informação que exige sigilo, aí só judicialmente, ok? Isso vai ser feito por um ofício do juiz, o juiz que vai determinar para que a instituição, o órgão público apresente, né, essa informação que é sigilosa, aí é só judicial, ok? Bom, vamos lá. Na prática, você vai precisar do juiz para que o documento seja ou a coisa seja exibido. O que você tem que analisar para você definir qual é o meio de se pedir a exibição de um documento ou coisa? Muitas pessoas fazem perguntas para mim em relação a isso. Professor, eu não sei como que eu peço, se eu peço na própria ação principal, se eu peço numa ação antecedente, se eu peço numa ação probatória autônoma, se eu peço através de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória. Vamos tirar essas dúvidas agora. Eu vou falar de uma forma bem explicada para você nunca mais ter dúvidas sobre como fazer isso, por qual meio você vai ter acesso ao documento ou à coisa. Vou te dar aqui um passo a passo. Maravilha? Manda ver aí, me ajuda na divulgação. Primeira coisa que você tem que analisar diante da sua situação concreta, diante do seu cliente. Você vai pedir a exibição de um documento ou de uma coisa quando o seu cliente já tem uma ação ajuizada e você quer trazer o documento para dentro da ação, ou você vai requerer a exibição de um documento ou coisa para ajuizar uma ação futura. A primeira pergunta que você tem que fazer para você é essa: o meu cliente, ele já tem ou não uma ação ajuizada contra o adversário que ele quer usar o documento ou a coisa? Então, a primeira resposta, vamos lá, a primeira resposta é: não existe uma ação ajuizada entre o meu cliente e o seu adversário. Não existe. Eu quero o documento ou a coisa justamente para isso, para que eu possa depois ingressar com a ação. Então não tem litígio nenhum ainda, né? Não tem demanda nenhuma ainda. Muito bem. Então, olha, agora nós estamos na situação em que você vai fazer o pedido de exibição de documento ou coisa antes de ajuizar a ação principal. A ação principal ainda não existe. 2 caminhos para que você tenha acesso a esse documento ou coisa antes de ajuizar a ação principal. O primeiro caminho, no meu modo de ver, é o melhor. Bom, o meu cliente não tem nenhuma ação ainda ajuizada onde esse documento vai ser usado? Não tem. Esse documento, ele pode estar em poder do meu futuro adversário ou ele pode estar em poder de um terceiro. Tanto faz. Então imagine que eu vou litigar contra o Denis. Só que eu preciso de um documento que está em poder do Banco do Brasil. Eu agora preciso desse documento para ajuizar uma ação contra o Denis. Ou o documento está com o Denis, tanto faz. Se o documento está em relação ao meu futuro adversário ou se o documento está com um terceiro. Se eu ainda não tenho nenhuma demanda ajuizada, o melhor caminho é ação probatória autônoma. Artigo 381, fundamentado no inciso 1 e fundamentado no inciso 3. Ação probatória autônoma. O que é uma ação probatória autônoma? É uma ação onde o objeto é a produção de uma prova. Qualquer meio de prova, inclusive a exibição de um documento ou coisa. Exibir um documento ou coisa é um meio de prova. Então eu ajuizo uma ação probatória autônoma, fundamento no artigo 381, 1 ou 3, e requeiro a exibição do documento ou coisa. É uma ação própria para isso. Essa ação só se justifica se o seu cliente ainda não tem nenhuma ação ajuizada contra o seu adversário. Então, eu ajuizo uma ação probatória autônoma e peço, o pedido é esse, a exibição do documento ou coisa. Por ser uma ação autônoma, eu tenho que ter todos os requisitos do artigo 3
19319 do CPC. Tem que ter lá o endereçamento, a qualificação das partes, a causa de pedir, o pedido. O pedido é a exibição do documento, ok? E aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Nessa petição inicial da ação probatória autônoma, cujo pedido é a exibição de um documento ou coisa, na causa de pedir, você tem que colocar três requisitos. O primeiro requisito, você vai expor para o juiz a razão do ajuizamento da ação. Você vai dizer, eu estou ajuizando a ação para produzir um documento, para produzir a exibição de um documento, melhor dizendo, a exibição de um documento, para que com esse documento eu possa entrar ou não, ajuizar ou evitar o ajuizamento de uma ação principal. Esse é o fundamento do inciso 3 do artigo 381, ok? Muito bem, esse é o primeiro aspecto da sua causa de pedir. Segundo aspecto, qual é o documento que você quer que seja exibido? Você tem que especificar qual é o documento. Mais que isso, você tem que dizer qual é o fato que você quer provar, e por que você está afirmando que o documento esteja em poder dessa pessoa. Então vamos lá, justificar, dizer qual é o fato que você quer provar, qual é o documento que você quer que seja apresentado e por que esse documento você afirma estar em poder do terceiro, de quem você vai entrar com a ação. Professor, quem vai figurar no polo passivo da ação probatória autônoma para exibição de documento ou coisa? O adversário da ação principal e quem detém o documento a ser exibido. Então vamos imaginar nesse exemplo do acidente de trânsito. Não teve lá quem provocou o acidente de trânsito? Essa pessoa tem que estar no polo passivo da demanda. Mas o vídeo está em nome da pessoa jurídica, da farmácia. A farmácia tem que estar também no polo passivo. Aqui é um litisconsórcio. E por que a farmácia tem que estar no polo passivo? Porque é ela que detém o documento, o vídeo. Ela que vai ser obrigada a exibir. Professor, o documento que eu quero que seja exibido está em poder, não de um terceiro, está em poder do meu futuro adversário. Então a ação de exibição de documento será proposta só contra ele, porque ele que detém o documento. Quem detém o documento tem que figurar no polo passivo da probatória autônoma. Professor, é possível ajuizar uma ação probatória autônoma para exibição de um documento quando eu não tenho nenhuma ação ajuizada em favor do meu cliente contra o seu adversário e eu quero esse documento para que eu possa verificar se vale a pena ou não ajuizar a ação principal? É isso aí, ação probatória autônoma, cujo pedido é exibição de um documento ou coisa. Anotem um julgado do STJ que diz o seguinte: é admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos de forma autônoma, na vigência do CPC de 2015. Admite-se o ajuizamento de uma ação autônoma para a exibição de um documento com base no artigo 381 do CPC. Anotem aí o julgado STJ RESP 1.774.987. 1.774.987. Ok? Segunda forma que tem para ajuizar uma ação antes da principal e obter o documento ou a coisa. Você pode fazer um pedido de tutela provisória antecedente de natureza cautelar. Pedido de tutela provisória antecedente de natureza cautelar. Por que é de natureza cautelar? Porque você vai pedir a exibição do documento ou da coisa, ok? Qual é a diferença de um caminho para o outro? Na ação probatória autônoma,
você requer a exibição do documento ou da coisa, e se a coisa é exibida, você como advogado agora da parte que teve acesso a esse documento ou a essa coisa, você pode ou não ajuizar a ação principal. Se o documento for ok, se o documento comprova o que você quer demonstrar, se o documento é favorável ao seu cliente, você ajuiza a ação principal. E se o documento não for, você evita o ajuizamento de uma ação em que ele pode perder. Você trabalha com mais liberdade. Você trabalha com mais liberdade. E na ação e no pedido de tutela provisória antecedente cautelar, concedida a tutela de exibição do documento ou da coisa, você tem que necessariamente transformar essa ação numa ação principal. Você não tem aqui a liberdade de prosseguir ou não. Você tem que prosseguir, você tem que emendar e trazer a ação principal agora, depois que o juiz concedeu a tutela provisória antecedente para exibição do documento ou da coisa, ok? Professor, na ação probatória autônoma, tem honorários advocatícios? Tem sucumbência? Suspende o prazo prescricional para uma ação principal ou não? Quem figura no polo passivo? Qual é o procedimento? Não dá para eu te explicar isso na nossa live de hoje, mas eu vou ter uma aula exclusiva sobre a ação probatória autônoma lá no curso Como Vencer o Processo. Lá, na quarta aula, na aula de quinta-feira, eu vou mergulhar nessa ação. Toda dúvida que você tem sobre ela, você vai sair sem essa dúvida. Eu vou te explicar, na prática, várias outras possibilidades de se utilizar da ação probatória autônoma. Essa ação te salva em várias e várias situações. Ela é tão importante que ela vai ser o último ponto do curso Como Vencer o Processo. E lá você vai ver. No treinamento, eu me utilizo de 12 possibilidades de se ajuizar a ação probatória autônoma para salvar o seu cliente. E nós vamos estudar ela de cabeça, tá bom? Então veja, eu não tenho nenhum documento ainda, nenhuma ação em favor do meu cliente, e agora eu preciso de um documento para ajuizar a ação. Então, 2 caminhos: ação probatória autônoma ou tutela provisória antecedente de natureza cautelar. Tutela provisória antecedente de natureza cautelar, artigo 305 do CPC, ok? Muito bem. Professor, não é essa a situação. A situação é a seguinte: eu como advogado ou advogada que estou defendendo o meu cliente, autor ou réu, o meu cliente já tem uma ação ajuizada. E eu quero que esse documento seja juntado no processo que já está em andamento. O processo já está em andamento. Então é a segunda forma de você pensar como exibir o documento ou coisa. Agora a situação mudou. Agora a ação já existe. Já tem uma ação entre o autor e entre o réu. E você precisa, ou como advogado do autor, ou como advogado do réu, você precisa trazer um documento ou uma coisa para dentro do processo para que ele seja exibido, para provar alguma coisa. Bom, agora nós vamos nos valer do procedimento que está previsto entre os artigos 396 a 404 do CPC. 396 a 404. Bom, nós já sabemos, olha, presta atenção nisso. Nós já sabemos que existe uma ação ajuizada entre o autor e o réu. A segunda pergunta agora, a segunda pergunta é a seguinte: quem está com o documento a ser exibido? Quem está com o documento a ser exibido? Eu tenho uma ação entre o autor e o réu. Quem está na posse do documento é o meu adversário. Então, é um incidente do processo. O autor vai requerer que o réu exiba o documento. Ou o réu vai requerer que o autor exiba o documento.
se já tem um litígio e o documento está em poder do adversário, é um mero incidente processual. É um mero incidente dentro do processo que já existe. Ok? Agora veja, autor e réu estão demandando, mas o documento está em poder de um terceiro. Eu já tenho uma ação ajuizada, mas o documento está em poder de um terceiro. Não é um pedido incidental. Agora é uma ação incidental. Quem quer que seja exibido o documento, o autor ou o réu, ajuiza uma ação de exibição de documento contra o terceiro. Essa ação de exibição de documento contra o terceiro, ela é incidental à ação principal já ajuizada. Ela vai ser apensada, prevenção, mesmo juízo, um incidente, ela é uma ação incidental e ela terá que ser julgada antes que a ação principal, mas elas são juntas, são conexas, estão juntas no mesmo juízo. A distribuição aqui é vinculada, Quem vai ajuizar a ação, professor? Ou o autor ou o réu. Qualquer um dos dois tem legitimidade ativa quando o documento está em favor do terceiro. E quem será o réu? O terceiro, que tem que exibir o documento ou a coisa. Essa ação é junto, ok? Lá na probatória autônoma, não. Lá não tem prevenção, lá não vincula. Por quê? Lá nem tem ação principal ainda. E quando for distribuída a principal não vai ser apensada probatória autônoma. Ela é autônoma. Ela não vincula a futura ação principal. Aqui sim. Aqui, na ação incidental, vincula. Se é uma ação incidental, quem ajuizar a ação, o autor ou o réu, tem que ter todos os requisitos do artigo 319. E aqui, uma observação importante. Seja na situação de um incidente entre as partes, ou seja na situação em que vai se ajuizar uma ação, a ação incidental, você tem que observar as formalidades do pedido. Aqui, tanto faz se é um incidente ou se é a ação incidental. O incidente entre as próprias partes. Ação incidental quando qualquer das partes quer que um terceiro exiba o documento ou a coisa. É a mesma coisa que eu disse lá na probatória autônoma. Você tem que, na causa de pedir do seu pedido, seja incidental ou por ação incidental, colocar os 3 requisitos, os 4 requisitos que eu disse. Aqui agora serão só 3, porque não tem as razões da probatória autônoma. Aqui você vai individualizar a coisa ou o documento que você quer que seja exibido. E veja, a maioria dos pedidos de exibição de documento ou coisa não individualiza o documento. E aí você tem que emendar para individualizar. O juiz vai determinar a emenda. Então, portanto, primeiro ponto, identifica qual é o documento que você quer que seja exibido. Segundo requisito da sua petição inicial, da sua causa de pedir, qual é o fato que você quer provar? O acontecimento. No meu exemplo aqui, a ilicitude, a culpa, o nexo de causalidade para os danos que o meu cliente diz ter sofrido em razão do acidente de trânsito. Você está descrevendo o que você quer provar. O objeto da prova, do documento, do vídeo. E terceiro, quais são as razões que justificam que essa pessoa tem a posse desse documento a ser exibido, ok? São esses 3 pontos que tem que ter no pedido. Seja no pedido incidental, própria ação entre autor e réu, seja no pedido da ação incidental, quando esse terceiro detém o documento ou a coisa. Muito bem. Em qualquer das situações, seja no incidente ou seja na ação incidental, a parte contra quem é feito o pedido, ela pode apresentar uma defesa para não exibir. As hipóteses de defesa estão no artigo 404. Então, se você está advogando em favor de uma pessoa que teve um pedido formulado contra ela para que ela exiba um documento, você vai ter que analisar o artigo 404 e extrair dali a causa para justificar a não exibição.
A defesa de quem agora será obrigado a exibir o documento ou coisa. Da pessoa contra quem o pedido foi feito. Artigo 404 autoriza essa pessoa a recusar a exibição. Dizer, não, eu não exibo o documento porque eu tenho uma causa legal que me autoriza a não exibir. São as hipóteses de defesa. Artigo 404. E no artigo 399, tem algumas situações em que ela não pode recusar a exibição. Ela não pode, ela está obrigada a exibir. Obrigada a exibir. Como, por exemplo, na situação em que ela tem a obrigação legal de exibir, ou quando a própria pessoa mencionou o documento na sua peça inicial ou na sua contestação, ou quando o documento, pelo seu conteúdo, for comum a ambas as partes. Nesse caso, ela não pode nem negar a exibir o documento, ela está obrigada a exibir. Ok? Agora eu vou tratar o ponto final. Preste atenção nisso. Eu vou tratar sobre o requerimento, né? O procedimento, como que é feito, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre isso, sobre o requerimento. Primeiro ponto aqui, eu vou explicar o requerimento, o procedimento, quando o pedido é feito contra o adversário. Então nós temos uma ação já ajuizada e o pedido será contra o adversário. É o adversário que detém o documento ou a coisa a ser exibida. Muito bem. Quando que o autor faz o pedido para que o réu exiba o documento ou a coisa? O autor faz o pedido na petição inicial da ação principal. Ele já faz o pedido lá, na ação principal, na petição inicial. E o réu? O réu faz o pedido na contestação. Quando ele for contestar, ele já vai pedir para que o autor exiba um documento ou uma coisa, ok? Se o autor pede na inicial, o réu se defende na contestação. Se o réu pede na contestação, o autor se defende na réplica ou impugnação à contestação. Então tem que ter aqui o contraditório garantido. Bom, qual é o prazo? Quando esse documento é apresentado, pedido, né, fora da inicial ou fora da contestação. O autor, ele pode pedir a exibição de um documento ou de uma coisa fora da inicial? Pode. Quando ele toma conhecimento desse documento, depois dele já ter proposta a inicial. O réu pode propor a exibição de um documento ou coisa pelo autor depois da contestação? Sim, quando ele toma conhecimento desse documento ou dessa coisa depois da contestação. E aí o pedido é feito incidentalmente. E quando esse pedido é feito incidentalmente, a parte contrária tem 5 dias para apresentar a defesa. A parte contrária tem 5 dias para apresentar a defesa. Esse adversário, porque tanto o autor pode pedir contra o réu e o réu pode pedir contra o autor. Quando qualquer um pede, o adversário, que agora tem um pedido contra si para exibir o documento ou coisa, ele pode tomar algumas posturas diante do pedido feito pelo adversário. Primeira postura, quando ele é intimado para manifestar sobre a exibição do documento ou coisa, ele concorda. Ele diz, ok, tá aqui, ó, juntei o documento ou a coisa, estou exibindo, tenha acesso a ele. Quando ele faz isso, extinguiu o incidente, acabou o problema, o documento foi exibido e ele não se opôs. Se ele não se opôs, esse incidente não vai gerar nada, né? Ele apresentou o documento ou a coisa. Ele pode, intimado para exibir, permanecer silente, não dizer nada. Bom, nessa situação, quando ele permanece silente, não diz nada, o juiz vai conceder um prazo de 5 dias para ele exibir o documento ou a coisa. Já que ele não se opôs, já que ele não se manifestou, 5 dias para você exibir. E agora ele está obrigado a exibir. Se ele não exibe, se ele exibe, morreu o incidente. Se ele não exibe, aquilo que o autor queria provar fica presumido como verdadeiro. Olha, eu pedi para ele exibir um documento onde comprova o acidente.
porque o acidente aconteceu exatamente na frente da casa dele, e na casa dele tinha uma câmera voltada para a via pública. E ele se negou a exibir, ou seja, ele foi intimado para exibir e permaneceu em silêncio dentro do processo. Eu não queria comprovar a culpa e ilicitude dele? Isso está presumido, porque ele não exibiu quando determinado a exibir. Agora, ele pode ter o réu, né, do incidente, o adversário do incidente, ele pode ter a terceira conduta. Ele pode dizer assim, olha, eu tenho o documento, mas eu tenho uma causa que justifica a recusa e apresenta uma das hipóteses do artigo 404. Ele admite que tem o documento, mas apresenta uma recusa. Bom, se ele apresentou uma recusa, uma defesa para não exibir, o juiz vai intimar a parte que pediu para manifestar sobre essa defesa, contraditório, e depois vai decidir se essa recusa é legítima ou se essa recusa não é legítima. Se a recusa for legítima, está amparada pela lei, artigo 404, o juiz vai acolher a defesa do réu do incidente e vai dizer, não precisa exibir. A defesa foi acolhida. Agora, se o juiz diz, olha, essa recusa não tem justificativa, ela não está presente, portanto, exiba o documento. E se ele não exibir, presume verdadeiro os fatos que o autor queria apresentar, ok? Muito bem, ou ele pode apresentar uma resposta, é a quarta conduta. A quarta conduta, ele pode apresentar uma resposta e dizer assim, olha, meu adversário quer que eu exiba um documento, mas eu não tenho o documento. Ele então faz uma defesa no sentido de que ele não dispõe do documento. E se ele não dispõe do documento, como que ele vai exibir o documento? Se a defesa da pessoa contra quem foi feito o pedido, né, o autor ou o réu, for nesse sentido, eu não tenho o documento, ele não admite que tem o documento, caberá a quem postulou pela exibição, a quem pediu a exibição, provar que ele tem o documento. Aí ele pode se valer de qualquer meio de prova para isso, mas o ônus da prova é de quem pediu a exibição. Quem pediu prova que a parte contrária tem sim o documento para ser exibido, tem a disposição do documento, ok? Se a defesa, depois que for feita essa prova, o juiz vai analisar se essa defesa será acolhida ou não, a defesa do réu de que não dispõe do documento. Se o juiz acolher essa defesa, o documento não será exibido. Se o réu rejeitar essa defesa, o documento será exibido. E se não for exibido pela parte que tem que exibir, presunção de veracidade sobre o que queria demonstrar, ok? Presunção de veracidade. Professor, é possível impor, além da presunção de veracidade, uma medida coercitiva para que o adversário exiba o documento? Sim, é possível. Uma busca e apreensão, uma multa coercitiva, isso é possível nessa situação, ok? Mas professor, se ele já tem o ônus de exibir, e se ele não exibe e presume como verdadeiro, por que o juiz ainda vai colocar uma medida coercitiva? Porque pode ser que para que quem pediu o documento ou a coisa, para presumir alguma coisa, precisa ter o documento. E aí ele tem que ter acesso a esse documento. Não dá para presumir algo onde não se sabe a informação que o documento traria. Aí nesse caso o juiz impõe uma medida coercitiva, multa, busca e apreensão, o que for, ok? Sempre haverá presunção de veracidade quando estiver o incidente de exibição de documento ou coisa, ou seja, autor requer contra o réu ou réu requer contra o autor. Aqui tem presunção de veracidade. Por quê? Porque, como nós vimos, esse documento pode estar em poder de um terceiro. Eu tenho uma ação ajuizada contra o réu, autor e réu, mas o documento está em poder do C, do D, do E, de um terceiro que não está no processo. Bom, e aí? Aí não é um pedido incidental, aí é uma ação incidental. Quem quer ajuizar, quem quer a exibição do documento,
ajuiza a ação contra o terceiro. Ação incidental, petição inicial. Esse terceiro vai ser citado para apresentar a sua defesa no prazo de 15 dias. E se ele for condenado lá no final a exibir, ele tem que exibir o documento ou a coisa nessa ação incidental que estará preventa, que estará vinculada à ação principal já ajuizada, ok? Bom, eu tenho uma ação principal entre A e B, onde eu quero provar algo contra B, réu, só que o documento está em poder do terceiro C. Esse C citado não exibiu o documento ou a coisa. Não exibiu. E agora, tem presunção de veracidade contra B? Não tem. Não tem presunção de veracidade. Por quê? Porque o B não pode ser prejudicado por uma conduta do C, do terceiro, que não exibiu na ação incidental, ok? Então aqui não cabe presunção de veracidade. Quando a ação de exibição de documento ou coisa é uma ação incidental contra o terceiro e o terceiro não exibe o documento, eu não posso, como autor, me beneficiar de uma presunção de veracidade contra o réu. Por quê? Porque o réu não pode ser prejudicado pela conduta do terceiro que não exibiu o documento ou a coisa. Ele não pode ser prejudicado pela presunção de veracidade. Ok? Maravilha? Então aqui não cabe. As três últimas observações para eu encerrar a live. Vai demorar 5 minutos. Enquanto isso, você já tira o print, manda nos seus stories e me marca, que depois eu republico aqui no meu. E em 5 minutos eu vou terminar essa live com 3 informações tops. 3 informações que você não pode perder. Aguenta aí, vai ser 5 minutos. Mas tira o print e me marca. Primeira observação. Havia uma súmula no CPC anterior, a súmula 372, e essa súmula do STJ dizia, o que a súmula do STJ dizia? Que não cabia medidas coercitivas para forçar a exibição do documento ou coisa. Não cabia a multa para exibição do documento ou coisa. Essa súmula 372, ela foi revogada pelo STJ e agora é possível sim impor multa para a exibição do documento ou da coisa, tá bom? O STJ, num recurso repetitivo, tema número 1000, isso é novo, hein? Tema número 1000, o STJ diz assim: cabimento ou não de multa cominatória de astrente na exibição incidental ou autônoma de documento relativo a ato disponível na vigência do CPC. É possível, é cabível. Então, é possível impor multa na exibição de documento ou coisa quando há negativa na exibição. Tema número 1000 do STJ, recurso repetitivo, ok? E por que isso? Porque o artigo 400, parágrafo único do CPC, artigo 400, parágrafo único, autoriza que o juiz adote medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Inclusive a multa, tá? O STJ decidiu isso. E o STJ decidiu isso no RESP, anotem aí, o RESP 1.777.553, 1.777.553. Cabe sim multa, cabe sim astrente na exibição de documento ou coisa. Segunda observação, a decisão do juiz que determina a exibição ou não, acolhe o pedido ou nega o pedido, cabe agravo de instrumento. Então, quando se requer a exibição de um documento ou coisa e o juiz defere ou indefere, cabe agravo de instrumento dessa decisão. Artigo 1015, inciso 6º do CPC. Quando eu estava explicando isso, o procedimento, alguém perguntou lá: tem recurso da decisão do juiz? Tem.
o recurso é o recurso de agravo, ok? No incidente é o recurso de agravo. Na ação incidental será a apelação, ok? Por fim, professor, eu posso me valer de uma outra forma para exibir um documento ou coisa? Eu posso ajuizar uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória para que a pessoa exiba o documento ou a coisa? No meu estado aqui, TJMS, o TJMS é unânime, diz o seguinte: não há interesse de agir do autor para ajuizar uma ação de obrigação de fazer com pedido liminar para exibição do documento ou coisa. A ação de fazer é fazer isso, é entregar o documento. Não pode ser por uma ação de obrigação de fazer. Por quê? Porque nós temos o caminho próprio. O caminho próprio é a probatória autônoma. É a probatória autônoma quando ainda não tem uma ação ajuizada entre os adversários.